Boa tarde, meu nome é Alex, sou professor de História. Estou aqui falando sobre a aula da primeira série do ensino médio. Estamos trabalhando aí, agora no início do segundo bimestre, o livro aí da editora da FTD. E a gente vai falar agora sobre a Grécia, no início, e até o fim, no caso das guerras entre Atenas e Esparta. Primeiro eu vou falar sobre como funcionava, A Grécia, desde o início, ela, antes de se transformar na Grécia, ela foi, chamada pelos próprios gregos de Hélade, e ali existiam já os tal dos sedentários, que também eram chamados de pelasgos. Os sedentários, eles já ocupavam essa área e ali eles já viviam os costumes, porém eles não falavam gregos, Eles já tinham os costumes dos gregos, mas eles não falavam gregos. Não estou falando que eles já viviam como os polis e já tinham já aquela ideia de filosofar. Não, estou falando disso não. Estou falando de apenas daquela cultura, de o mais velho ser o ancião e ele dar as leis, Então aí a gente inicia falando sobre dois contos, Homero e Ilíada, São contos épicos, não são nem contos, na verdade são textos lá da Grécia Antiga, onde foi escrita por Homero. Esses contos, esses textos antigos e épicos, que é a Ilíada e a Odisseia, eles referem-se aos costumes, e não só aos costumes, mas como também à devoção aos deuses, no caso das tradições gregas. Temos grupos como os helenos, os aqueus, os estepes, os jônios, os elmos e os dórios, São grupos ali das ilhas da Grécia. Temos também os cretenses, os micênicos, e o que acontece? Por vários e vários momentos esses povos eles entram em guerras. Porém, se eles conhecem alguém superior, ou seja, eu sou grego e eu sou cretense, eu sou grego, eu sou dório. Porém, temos um persa, que está querendo invadir tanto o meu espaço quanto o seu. Nós nos aliamos e vamos à guerra contra esse povo. Depois que nós derrotarmos esse povo, voltamos e nós brigamos entre si, temos nossas rivalidades, E aí o que acontece? Voltando aqui, temos Esparta e temos Atenas, dois lugares na Grécia, duas ilhas na Grécia, E essas duas ilhas, elas são rivais, elas não se batem, Elas não têm aquela harmonia de civilização ali, elas têm até conflito até mesmo na sua cultura, Temos o período arcaico, quer dizer, que é as polis, aonde as polis são também, a gente vê uma predominância na filosofia de Platão, onde ele explica, no livro A República. Aí a gente temos a Acrópole, que é o local mais alto da polis. Temos o Basileu, que é, no caso, a Acrópole, ela fica, o local localizado ali fica, quem fica na Acrópole, no caso? Essa é a pergunta. As pessoas que ficam na Acrópole são os oráculos e os sacerdotes, No Basileu, no caso, seria a aristocracia, e a parte baixa seriam os mercadores, seriam os artesãos. Por que disso? Na Grécia, um local repleto de ilhas, o local onde seria o mais alto, é o de mais difícil acesso. Então é muito mais tendencioso você deixar as pessoas da alta sociedade nesses lugares que são mais difíceis de serem atingidos. Então na Acrópole fica o militar, não só o militar, como também o sacerdote e nossos amigos, os oráculos, Então no Basileu fica a aristocracia, e na parte baixa aí, temos os mercadores e os artesãos. Temos também o que são as polis, são cidades-estados, ou seja, nessas polis, quem são os governadores? Ainda é discutido que são a bulé. A bulé é o seguinte, isso é o Conselho de 500, liderado ali pelos 500 anciões, e esses 500 anciões eles fazem os costumes da sociedade daquela época.
Eles falam sobre a guerra, eles têm tática militar e eles opinam e é feito através de votação, né? Temos aí em Ática e as invasões dóricas, pelos dóricos. Essas invasões dóricas, elas são chamadas também de cinecismo, né? Essas invasões dóricas, mais tarde, elas transformam a Ática em Atenas, né? E aí o que acontece? Temos anteriormente a Solon, né, que é um dos imperadores aí mais famosos que temos na Grécia. Temos um cara chamado Dracon. Dracon esse que foi um dos imperadores que transformou a Grécia a um herói. A Atenas, né, no que seria Atenas, era a Ática, ele foi lá e transformou ela em Atenas. E depois temos o seu sucessor chamado Solon. Solon, ele ficou reconhecido por conta do quê? Ele extinguiu o que a gente chama de escravatura aqui, né? Então o que acontece? Além de extinguir a escravatura, ele fez com que os povos chamados ectomoros fossem liberados. Os ectomoros, eles saíram, voltaram para suas terras, e eles eram pessoas que eram extremamente escravizadas naquela região. Com isso, Solon também fez uma prosperidade e também um apogeu ali, né, da Atenas, através do vinho, azeite e da cerâmica, né? Tradições essas que temos até hoje, tem pessoas que seguem tradições hereditárias, né? Meu pai trabalhava com isso, eu trabalho também. Tem pessoas que fazem até hoje esse serviço aí lá, né? E aí o que acontece? Temos, além da polis de Atenas, temos a polis de Esparta, né? Que são rivais. Se você já assistiu o filme de 300, você pode até assistir e você vai ver ali o quanto, né, a gente consegue enxergar essa rivalidade. Então a polis de Esparta era dividida de forma diferente, né? Lá na Atenas temos o Bulé, né, onde toda decisão política e militar é decidida pelo Conselho de 500. Conselho de 500 de anciões, né? São os anciões e eles vão lá e opinam através do mais sábio, né, por ser mais idoso. Porém, na Esparta é diferente, são dois reis. No caso, esse rei é um militar, que no caso a gente vê lá naquele filme 300, né, nosso amigo Leônidas, que é o rei, e temos também ele indo até lá, no que a gente chama de Acrópole, lá em cima, lá, e vai falar com os oráculos, né? Ali nos oráculos ele também temos então os líderes religiosos, que é também um rei em Esparta, né? E aí nós temos a guerra que é muito famosa, que é do grego contra o persa, né? No caso, os persas aí, que hoje é a Espanha, e os gregos nessa época já era a Grécia já, né? Temos aí no início ali uma guerra entre Dário, né, onde Atenas sai vitoriosa. E o que vocês têm que entender, gente? Nesse período aqui não se fala de Esparta, tá? É um período anterior a Xerxes. A gente está falando do pai de Xerxes, né, no caso, que é Dário. E Dário sai derrotado de Atenas, e Atenas nem conta com a Esparta. Então eles não têm essa vinculação aí, eles não estão fazendo aquilo ali que eu falei sobre os cretenses e os micênicos, que se tiver um rival maior, eles se juntam, derrotam esse rival, eles não têm isso aí, depois voltam e ficam naquela guerra novamente. Então o que acontece? A gente tem aí uma revolta, né, onde Atenas sai vitoriosas e a Pérsia ela fica por vários períodos aí sendo lembrada, né, por conta da sua derrota pelos espartanos, ou melhor, pelos espartanos não, pelos gregos, né? E aí o que acontece? Temos a Liga de Delos, que é o auge de Atenas, né? Aonde através da servidão ali, nosso amigo Péricles, ele volta a fazer a escravidão, né, nessa região de Atenas. E com essa volta da escravidão na Atenas, a escravidão ela se transforma num comércio. Uma das coisas que mais traz, né, dinheiro para Atenas nessa época é a escravidão. Não só a escravidão, como também o que a gente já consegue enxergar como aquele preceito de gladiador, né, da pessoa que luta e que tem o escravo nessa época. Não estou falando mais de Solon, tá? Porque Solon ele tem outros preceitos bem diferentes de Péricles. Solon ele pegava o escravo e falava assim: agora você não é mais escravo, agora você vai pagar através de dívidas.
Você vai pegar e agora vai estar devendo. A pessoa vai ter que te pagar de qualquer forma, tá? Então, e aí vai, independentemente. Péricles, diferente, tá? Péricles, ele pega e coloca de novo, inicia a escravidão ali na Grécia, e essa escravidão, ela vai transformar aí a Grécia numa potência econômica na época, tá, gente? Então, o que acontece? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Então, Solon, né, ele perdeu o seu poder aí, né, por Pisístrato, e ele fez, né, o início aí do que a gente chama de tirania. Então, a partir do momento que Solon perde o seu poder, acaba esse negócio de fim de escravidão, inicia-se novamente a escravidão. Depois disso aí, a gente vem novamente em Péricles, e Péricles ele coloca a risca, ele fala assim, ó, escravatura vai ser o comércio na Grécia, né? Não só escravatura, como também artesão, esse tipo de coisas, né? Com Péricles, a gente consegue chegar a um poder político muito maior, tá? Em Atenas. Por quê? Porque ele faz aquela paz entre Atenas e Pérsia. E não só Atenas e Pérsia, ele faz a paz também entre Esparta e Atenas, tá entendendo? Então ele era um articulador, e além de articulador, ele era um cara que era muito forte, ele era um tirano, né? Um tirano que tinha um poder militar muito grande. E aí o que acontece? Com essa paz que ele estabeleceu entre Atenas e Pérsia, eles ficaram, foi um tratado chamado de Calhas, tá? E durou bastante tempo. Ele fez esse tratado junto com Xerxes, tá? Xerxes, esse que está lá no filme 300, lá, se você quiser assistir, vale a pena. Temos também a paz dos 30 anos, né? Que é o tratado de 30 anos que é feito de Atenas por Esparta. Quando eles assinam esse tratado, era para durar bem mais de 30 anos, só que dura apenas 15. Aí, desavenças entre os dois grupos, né? Porque Atenas ela é um local de intelectuais, Esparta é um local onde tem muita fervorosidade, muita guerra, né? Onde as pessoas lá são, todos os cidadãos de Esparta são famosos por serem guerreiros, né? A pessoa lá não tem, você pode ser pensador, mas você tem que ser guerreiro. Então, com base nisso aí, a gente tem um primeiro conteúdo aí, né, do segundo bimestre da matéria de História. Muito obrigado, bons estudos.